No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir na programação da rádio, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, animais de outros mundos. Como seriam? Elementais estão mais para animais ou humanos? E nosso corpo abriga outros espíritos? Isso é possível? E ainda, o fechamento de um conturbado matadouro, um resgate inusitado e uma missa para gatos. Já enviou suas perguntas? O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Repetindo, animaisnossosimãos2024@gmail.com. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. O assunto do momento são as desclassificações pelo governo americano das imagens e arquivos de objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs. Durante anos, os governantes desmentiram e até mesmo fizeram o assunto virar coisa de gente maluca ou teóricos da conspiração. Com as desclassificações e com o crescente número de avistamento, as pessoas passaram não apenas a se questionar, mas também a mudar alguns paradigmas. Se Deus criou o universo, ele também teria criado os alienígenas. A pergunta que sempre me fazem, e que eu inclusive já respondi em alguns programas, é sobre os animais de outros mundos. Se eles existem e como seriam. Os animais e os humanoides existem em todos os mundos. Mas a aparência e a evolução deles vai depender das condições geográficas de cada mundo. Aqui na Terra, os mamíferos primatas tiveram a chance de dar o salto evolutivo, e com isso temos essa aparência. Em mundos diferentes, podem ter sido répteis ou felinos, e teremos humanoides com essas características. E isso não é especulação espiritualista, mas sim fatos que a ciência aos poucos tem aceitado. Quanto aos animais, assim como os humanoides de cada mundo, os animais terão as características que esse mundo determinar com a sua geologia. Alguns podem ser semelhantes aos que conhecemos aqui na Terra, e alguns desses seres poderiam nos assustar. Sem nunca esquecer que não conhecemos nem mesmo todos os animais aqui da Terra. Muitas espécies são descobertas diariamente, enquanto outras desaparecem, sem nem termos conhecimento delas. Não se limite, pois que Deus não o faz. O universo é berço de inimagináveis seres, pois que Deus não gosta de desperdício e nem de inércia. O ouvinte quer saber. A amiga quer saber: em qual fase evolutiva estão os elementais? Estão mais para animais ou humanos? Oi, querido ouvinte, obrigada pela pergunta. Os elementais estão em uma fase intermediária entre humanos e animais. Não dá para dizer se mais perto de animais ou humanos, pois que essa faixa é ampla e muitos deles podem estar mais próximos da humanidade e outras quase ainda como animais. A evolução deles é semelhante à nossa. Entre eles podem existir seres de elevada inteligência e outros ainda animalescos. Mas essa fase dos elementais não é física
e se dá apenas no mundo espiritual. Por isso ainda passa por tanta descrença, já que não podem ser vistos. Muitos desses seres podem ser brincalhões, indisciplinados ou mesmo levianos, mas não o fazem por maldade, e sim por pura inocência. Então, os elementais são animais que estão em uma fase intermediária antes de adentrar a humanidade. Pode-se chamar de um estágio, onde são auxiliares de espíritos superiores. E se mais perto de animais ou humanos, depende do que aprendeu e evoluiu. O que posso afirmar é que eles estão saindo da animalidade e caminhando para a humanidade. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia, foi notícia. A Polícia Civil de São Paulo prendeu, final do mês passado, uma empresária suspeita de torturar e matar animais, esmagando-os com os pés e mãos para vender vídeos na internet. De acordo com as investigações, ela gravava as agressões e vendia os vídeos em plataformas semelhantes ao Discord para pessoas de países da Europa. Como ela não mostrava o rosto nos vídeos, apenas pernas, pés e mãos, ela foi reconhecida por conta de uma tatuagem e por marcas nas pernas. Na casa dela, os policiais apreenderam os sapatos usados nos vídeos de tortura, como prova dos crimes. Ela vai responder pelos crimes de maus tratos, zoosadismo e comercialização de vídeos de violência. Segundo a polícia, Diana, a empresária acusada dos crimes, tinha uma produtora de vídeos de sadismo e disse que vendia esses vídeos na Europa por 20 a 50 euros, dependendo do conteúdo. Ainda segundo os investigadores, a mulher matava animais como coelhos, pintinhos e gatos, usando os pés. A polícia está apurando há quanto tempo os crimes estão sendo praticados e quantos vídeos teriam sido comercializados, pois que não parece ser coisa recente. A investigação começou após uma ONG da Bulgária denunciar os crimes à Polícia Federal Brasileira. A entidade teve acesso aos vídeos e encaminhou o material às autoridades. O caso foi repassado à Polícia Civil de São Paulo, que iniciou a investigação, conduzida por agentes da Delegacia de Crimes contra Animais. Segundo a própria empresária, que não negou os crimes, ela afirma que os vídeos são antigos e que ela parou com a prática e que está profundamente arrependida. Uma coisa é certa: se arrependido ou não, os crimes aconteceram, e mesmo que nossa lei terrena seja cega, as leis de Deus não erram e cobram na mesma moeda. Que Deus tenha misericórdia dela e de todos os assassinos de animais. Foi notícia, foi notícia. O ouvinte quer saber. A ouvinte questiona: li que cada célula nossa é um espírito. Sendo assim, seríamos como planetas. Como entender isso? Acho muito difícil acreditar. Isso é verdade? Temos espíritos vivendo dentro de nós? Obrigada pela pergunta, amiga. E sim, isso é verdade. Mas esses seres não são espíritos individualizados ainda. Estão no início da jornada. São os organismos unicelulares, como bactérias e outros, que habitam todos os seres vivos. Nossas células fazem parte desses grupos. São vivas, se alimentam, se reproduzem e possuem funções únicas. E em cada célula possui um princípio inteligente, aquele que um dia se individualizará e se tornará um animal ou uma pessoa. Parece difícil de entender, mas não é. Pense no macro e no micro. Tudo que tem em um, há no outro. Pense na Terra como macro, um ser vivo com espírito. E pense em nós, seus habitantes. Somos como suas células, habitamos e interagimos com ela.
Nosso corpo é o micro. Funciona quase que igual à Terra, mas em uma versão infinitamente menor. Ele é constituído de células e cada célula é um ser orgânico. E se foi dito que cada ser orgânico possui uma alma, então uma célula possui alma também. Apesar de viver em comunidades complexas, como são os corpos físicos, cada célula não deixou de ser um indivíduo que se elabora para alcançar patamares mais altos na evolução. O princípio inteligente que anima uma célula ou uma bactéria passará um dia para o reino nominal ou animal. Vou citar um trecho do livro A Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Vamos ao trecho. O organismo de um animal ou de um vegetal qualquer provém da reunião da associação de um número formidável de células. E mesmo nas associações mais complexas, como os seres humanos, as células não perdem a sua independência. Cada uma delas vive por sua conta, desempenha suas funções, se reproduzem e quando uma morre, outra nasce no lugar. Cada órgão representa um grupo de operários e cada operário uma célula. Os animais superiores são individualidades coletivas. E em seu livro, Gabriel Delany também afirma que, nos organismos, mesmo os rudimentares, é preciso a presença do elemento perispiritual. E caso tenha interesse de se aprofundar no assunto, A Evolução Anímica não é um livro difícil de encontrar. Dá para baixar em PDF gratuitamente. Não se assuste com a verdade da evolução, amigo ouvinte. A beleza e unidade da criação estão muito além do que podemos entender nesse momento. Apenas reverencie e seja grata por fazer parte dela. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. O condado de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, vive um momento histórico por defensores após o fechamento definitivo da Man Beef, último matadouro de bois da região. A cidade de Pico Rivera anunciou que pretende adquirir o terreno onde a instalação funcionava para impedir que outra empresa de matança assuma o local e, em seu lugar, desenvolver projetos voltados ao bem-estar da comunidade e à sustentabilidade. A instalação, que ocupava uma área de 15 mil metros, o equivalente a quase 2 campos de futebol, encerrou suas atividades após uma série de problemas operacionais, casos de fuga de animais, denúncias de maltratos e, por fim, falência da empresa. Agora o terreno está sendo leiloado e a prefeitura busca garantir que o espaço tenha uma nova finalidade. Segundo o administrador municipal, Steve Carmona, a cidade pretende trabalhar para que a área seja transformada em habitação acessível, espaço público aberto ou até mesmo um centro voltado à inovação alimentar sustentável, baseada em vegetais. O encerramento das atividades da Man Beef representa uma conquista construída ao longo de anos de mobilização popular. A empresa vinha sendo alvo de críticas e investigações relacionadas às condições enfrentadas pelos animais. Em 2024, uma investigação conduzida por um funcionário infiltrado registrou situações que indicavam graves falhas nos procedimentos de bem-estar animal. Entre os relatos, estavam animais sendo mortos, ainda conscientes, e o uso excessivo de choques elétricos. De acordo com a investigação, a Man Beef acumulou dezenas de violações relacionadas ao tratamento dos animais entre 2018 e 2024. Em 2022, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos suspendeu temporariamente as atividades da instalação após inspetores observarem uma vaca sendo içada enquanto ainda apresentava sinais de vida durante o processo de assassinato. A empresa também ganhou repercussão nacional em 2021, quando cerca de 40 bois escaparam da instalação e percorreram ruas da região durante a noite.
Para os responsáveis pelas investigações, o fechamento simboliza uma mudança significativa na percepção pública sobre o tratamento dado aos animais explorados para o consumo. E embora uma única instalação não altere toda a indústria da carne, o caso mostra o crescimento das discussões sobre ética, sustentabilidade e alternativas alimentares que reduzam o sofrimento dos animais. Espero sinceramente que isso viralize. Aqui o ouvinte participa. Dica do ouvinte. E a dica veio da minha amiga Luciana. Um caso incomum de resgate animal chamou a atenção nos Estados Unidos após um cavalo solto em uma estrada acabar conduzindo policiais até uma fazenda onde dezenas de animais viviam em situação de maus tratos. O episódio aconteceu no condado de Henry, no estado da Virgínia. Segundo as autoridades, o comportamento do cavalo despertou curiosidade porque, ao invés de fugir, ao perceber a aproximação das viaturas, o animal permaneceu calmo e começou a seguir em direção à propriedade de onde havia escapado. Os agentes decidiram acompanhá-lo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram mais de 50 animais vivendo em condições precárias, entre cães, gatos, galos, cabras e outros animais domésticos. De acordo com as investigações, muitos estavam sem acesso adequado à água, alimento e abrigo. As autoridades também identificaram indícios de atividades ilegais relacionadas a rinhas de galos. A operação resultou no resgate de todos os animais e na prisão do responsável pela fazenda. Os bichos foram encaminhados para avaliação veterinária e tratamento especializado, enquanto organizações de proteção animal assumiram os cuidados de recuperação e adoção. A história repercutiu nas redes sociais pela forma inesperada, como o caso foi descoberto. Embora não seja possível afirmar que o cavalo entendia a dimensão do que estava fazendo, muita gente interpretou o episódio como um símbolo da conexão entre os animais e as pessoas dispostas a ajudá-los. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Uma igreja na Argentina emocionou milhares de pessoas após organizar uma missa especial dedicada aos gatos. Isso mesmo, uma missa para gatos. Durante a celebração, dezenas de famílias chegaram carregando seus felinos nos braços ou em caixas de transporte para receberem uma bênção do padre Ernesto Agüera, responsável pela cerimônia. Segundo o sacerdote, a iniciativa nasceu para reconhecer o vínculo cada vez mais forte entre os animais e suas famílias. Durante a missa, ele lembrou que os gatos não são brinquedos, mas parte da família, além de destacá-los como companheiros importantes, principalmente para pessoas que vivem sozinhas. Os vídeos da celebração rapidamente viralizaram nas redes sociais e emocionaram internautas do mundo inteiro. Para muitos, a cena foi um lembrete carinhoso de que os animais ocupam hoje um lugar muito especial na vida de milhões de pessoas. Você sabia? Se você assistiu Procurando Nemo, deve ter visto o pelicano Nigel, que ajuda a Marlin e a Dory a encontrar Nemo. Se você achou interessante a forma que ele transporta os dois peixinhos quando salva das gaivotas, saiba que aquele transporte é bem possível. Mesmo que os motivos não sejam para salvamento, como o filme mostra. A bolsa equivale mais a uma rede de pesca. Essa bolsa que eles possuem sob o bico é elástica, com bastante vasos sanguíneos e sensores, e não possui penas. Funciona como uma rede de pesca e permite ao pelicano capturar seu alimento. Seus ossos da mandíbula são bastante flexíveis, favorecendo uma maior abertura da sua bolsa. O pelicano australiano possui o maior bico
do mundo animal, podendo atingir até 50 centímetros de comprimento, o equivalente ao braço de uma pessoa. Então, imagine o tamanho dessas bolsas. Estranhos, diferentes, engraçados. Pelicanos são animais incríveis. E mais um programa chegando ao fim. Para quem ficou comigo até aqui, muito obrigada. Que o amparo de Jesus e o amor de Maria não nos falte nos momentos difíceis. Fiquem com Deus e tenham todos uma excelente semana. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.